Contudo, por ela ser extremamente trabalhosa, requer muito tempo, técnica, e nenhum de nós ter experiência na área, após sugestão do nosso orientador, optamos pela técnica do pixelation, que seria mais prática por ser feita com atores, como o Gabriel pode explicar a seguir. Pois é, como a Laura disse, a gente optou para fazer animação usando a técnica Pixelation. Mas antes de falar da técnica, eu queria agradecer a todo mundo que pôde estar com a gente aí, né, dividir um pouquinho essa parte da manhã com a gente, vendo a nossa apresentação. Alunos, convidados, professores, agradecer a todo mundo. Voltando então à técnica Pixelation, Pixelation é uma técnica de animação que se assemelha bastante ao stop motion. Stop motion é bastante comum, né? A gente consegue lembrar de bastante filmes que fazem uso dela, como Caroline, sei lá, alguma coisa assim, aquele filme de animação. E também é aquele do o Fantástico Senhor Raposo, que também faz uso dessa técnica. Mas, ao contrário do stop motion, o pixelation, ele não vai usar objetos e bonecos ficcionais. A gente vai fazer uso de objetos, cenários e pessoas reais. Tirando uma foto a cada movimento da atriz, né? Dando esse pequeno salto de tempo. Outra coisa que vale a pena lembrar de uma diferença legal do pixelation com stop motion é que o stop motion é buscar fazer o movimento mais orgânico possível, mais suave, assim como na realidade, sabe? Quadro a quadro. Já no pixelation não, no pixelation a gente vai dar esse salto mesmo no tempo, né? Como a gente pode ver aqui no GIF que está à direita do slide da atriz se mexendo, tem alguns saltos no tempo, sabe? Então é isso, o pixelation. O projeto de início havia sido planejado para ocorrer no segundo semestre de 2020. Contudo, com a chegada da pandemia, ele foi adiado em um semestre, ocorrendo a pré-produção em março a maio de 2021, a produção em 21 e 22 de maio de 2020 e a pós-produção em junho e julho de 2020, como vocês podem ver na tela. Essas novas datas continham prazos mais apertados devido ao reajuste do semestre feito pela instituição. Pode passar. O roteiro tic-tac foi pensado para se ajustar à técnica de pixelation, que é o destaque do projeto. O roteiro, apesar de simples, trabalha com a simbologia, fazendo alusão ao assédio sexual, padrão feminino e ao feminicídio. O roteiro queria trazer uma ideia de refúgio da realidade, com a protagonista sendo perseguida pelo próprio ser místico da morte, fazendo referências a um surrealismo, causando um estranhamento ao espectador. Pode passar. A questão do tempo de vida e da fuga sofre influências da obra e adaptações de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, que leva a mesma temática, uma garota que não está conformada com a sua realidade e acaba escapando para um mundo imaginário. Pode passar, por favor. Na direção, foi pensado em fazer a personagem agir como se fosse uma boneca, como vocês podem ver nas fotos, ajudando no pixelation e contribuindo com a direção de arte, que foi inspirada no expressionismo alemão. Pois os dois elementos precisam de um certo estranhamento, como se nada daquilo fosse real. A atriz foi ensaiada para abrir seus braços e pernas o máximo possível e de forma mecânica enquanto corria, causando uma sensação de estar com a vida controlada e engessada, conforme vocês podem ver nas imagens e também verão no vídeo a seguir. Os planos foram planejados para parecer uma perseguição, tendo o ponto de vista da morte em alguns planos e de forma objetiva para mostrar a fuga da protagonista nos outros. A personagem da morte, por ser uma figura mítica e representada apenas pelo refúgio mental da protagonista, acaba por não ter um corpo no curta. Ela apenas aparece com sombras e reflexo, conforme as imagens. Isso traz uma ideia de que o perseguidor do curta, na realidade da personagem, poderia ser qualquer pessoa. Pode passar. O tic-tac, em suas cenas de pixelation, que é a maioria do filme, contém a paleta toda em preto e branco. Contudo, apenas o laço e o batom permanecem com cor. No caso, é esse vermelho vivo, representando assim a quebra da infância e a transformação para a fase adulta da protagonista. Essa colorização, em especial na tela, foi inspirada nos filmes Sin City, de Frank Miller, e A Lista de Schindler, de Steven Spielberg.
No caso do laço, apontamos como essa transição, se essa transição já estivesse com a personagem, sendo simbolizada justamente no acessório que representava que a garota ainda era criança no século XIX. Pois quando se chegava à idade da mulher, abandonava-se o laço e o cabelo era preso em copa. Pode passar. Pode voltar, por favor? Volta. Aí. No caso dos lábios, vemos eles vermelhos após a personagem deixar o seu livro infantil de lado e passar o batom, apontando seu desejo de amadurecimento e vaidade pessoal. Pode passar. Como era uma técnica nova, foram necessários fazer vários testes para fotografia. O primeiro teste que eu fiz foi a quantidade de fotos que ia ter por quadro. Então, para fazer esse teste, eu peguei um boneco que eu tenho aqui em casa e com a ajuda do meu pai eu fiz esse suporte de arame e madeira para poder ficar mais fácil de fazer os movimentos, fazer o boneco parar em pé, enfim. Depois de animar, né, eu coloquei cada foto num programa de edição de fotos, usei o Photoshop e tirei esse suporte, ficando mais ou menos assim. Depois eu coloquei todas as fotos no Adobe Premiere, que é o programa de vídeo, e fiz os testes. Aqui a gente vai pro primeiro resultado, né, de 8 fotos por segundo. Ou seja, cada foto durando 3 quadros. Aqui de 12 fotos por segundo, cada foto durando 2 quadros. E 24 fotos por segundo, cada foto durando 1 quadro. Foi esse o resultado do teste que eu fiz. Foi muito importante fazer o ensaio do movimento da atriz também, porque não era uma técnica nova só para mim, só para a gente, né? Para mim, para o Lara, também era para a atriz, então foi bastante importante a gente ensaiar esses movimentos com ela, para dar tudo certo na hora de filmagem, né? Os enquadramentos também foi muito importante, a gente fazer os testes para a gente, na hora da filmagem, já ir certeiro onde a gente quer, já ver o que fica legal, o que não fica, etc. O reflexo também foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu fiz uso de reflexo dessa forma na fotografia. Então foi uma experiência nova, foi muito importante fazer esse teste também. O movimento de câmera, eu nunca tinha feito, né, também um movimento de câmera. Até naquele primeiro teste que eu fiz lá da animação do boneco, eu fiz com a câmera parada, então se deu bem útil também a gente fazer esse teste de movimento para começar a ir no final das contas. E a gente também testou animar o objeto, que no caso a gente escolheu esse portão se abrindo sozinho. Então, para a gente fazer essa cena, eu posicionei a câmera fixa e com a ajuda do professor orientador Cipriano, ele entrava no quadro, né, fiz o enquadramento, coloquei a câmera fixa no tripé e com a ajuda dele ele foi lá, entrou em quadro, abriu um pouquinho o portão, voltava, saía de quadro, tirava foto, ele entrava, mexia um pouco o portão de novo, saía, batia outra foto e assim foi, até a gente conseguir esse resultado. A gente tem 2 ângulos, né, um de cima, um de baixo, que é esse aqui, e esse de cima. É a direção de arte. A direção de arte acabou se tornando algo muito importante para esse curta, virando a sua própria identidade. Tic Tac tem uma forte inspiração no expressionismo alemão, como vocês podem ver, trazendo um aspecto gótico com figurinos escuros e maquiagens excessivas, chegando ao exagerado. Nas imagens do slide, nós podemos ver os filmes Nosferatu e o Gabinete do Dr. Caligari, e a própria protagonista do lado, contendo semelhanças na maquiagem e nas expressões. Pode passar. O curta tem como referências atuais Colin Atwood, a figurinista nos filmes do diretor Tim Burton, como Edward Mãos de Tesouras e Alice no País das Maravilhas de 2011, que também carregam essas características marcantes do expressionismo alemão, entretanto atualizados para um contexto mais moderno. Pode passar. A arte tem seu ponto forte na maquiagem feita por Letícia Mametz, trazendo como exemplo de referência a personagem Morticia Adams, da família Adams, e o personagem Barnabas Collins, de Sombras da Noite. Como podem ver, os personagens trazem um aspecto sombrio, com pele pálida e olhos marcados. Característica essa que fizemos ser predominante nos personagens. Pode passar. Como vocês podem ver nos testes, pode passar. E no resultado atual. Vale destacar também que a gente adicionou na atriz desenhos de cílios de boneca abaixo e acima dos olhos dela, para fazer uma referência de como a personagem poderia ser controlada como um objeto. Pode passar.
No figurino, a personagem teve influência da personagem Wednesday da família Addams, trazendo um vestido escuro com golas Peter Pan em referência ao século XIX, acompanhando acessórios. Pode passar. Acompanhando acessórios de perspectiva clássicas, como as luvas, trazendo uma sensação de terror. Para o cabelo, nos inspiramos na atriz Sierra Burgess, interpretando a Christine na peça do Fantasma da Ópera. Um cabelo ondulado para cacheado, ela tinha um estilo empregado no final do século XIX, que deixava os personagens com um ar mais juvenil. O laço foi usado como referência a essa época também, em que somente meninas poderiam usá-los, como dito anteriormente. Se você se transformava em mulher, você deixava o laço para usar coque. Pode passar. Nós fizemos testes antes das filmagens também para ver como o cabelo ficaria e o laço. Esses são os testes. E o resultado. Pelo roteiro do curta ser muito embasado no tempo, a arte também colocou um objeto como um relógio de parede, com borboletas fugindo e desfazendo o relógio como se ele tivesse sido feito com elas, simbolizando a passagem e o renascimento da personagem. Teve um colar de relógio também que acompanha a protagonista, como se o tic-tac deles fosse o próprio coração dela. E o espelho é colocado para transmitir na cena os desejos e sentimentos da personagem, fazendo uma busca no seu próprio interior sobre o que ela deseja para si, como o reflexo da água também. Esteticamente, ele também acompanha as luvas com a perspectiva clássica. Pode passar. Quando a gente for fazer os testes não, quando a gente for fazer as gravações, os testes também, né? A gente ainda estava em tempo de pandemia, então a gente ainda tá, para falar a verdade. Então a gente teve que tomar todas as medidas preventivas possíveis. Então a gente sempre manteve o distanciamento, todo mundo estava usando máscara, higienizando a mão com água e sabão, né? Quando não estava em condições de usar água e sabão, a gente tinha álcool em gel portátil para levar, usar. É importante a gente ressaltar também que ninguém estava com sintomas da Covid ou com temperatura alta durante as gravações. E assim a gente manteve a máxima de segurança possível. As filmagens. No cronograma inicial, a gente tinha planejado de fazer as filmagens todas em 3 dias, começando numa sexta, na tarde e terminando no domingo de manhã. Só que devido a todos os testes, né, que eu falei anteriormente, correu mais rápido que a gente previa e conseguimos terminar as filmagens todas em apenas 2 dias. No primeiro dia, a gente teve uma cena que foi o que a gente teve mais dificuldade, né? Que no caso, esse aqui é a foto teste que a gente fez, esse do lado esquerdo do slide. Esse aqui foi só a representação desse chaveiro, no lugar desse chaveiro a gente vai ter um relógio em primeiríssimo plano. E a atriz lá no fundo, ela vai começar fora de enquadro, né? Aí ela vai entrar e a câmera vai estar com esse enquadramento aberto, né? Foco no relógio e a gente vai dar um zoom enquanto muda o foco para ela. Só que a gente estava tendo muita dificuldade de sincronizar esse zoom com esse foco. Então a gente decidiu dividir essa cena em 2 planos. Fora que a luz também estava acabando muito rápido, estava passando muito rápido. Então a gente tinha luz, depois de 10 minutos virava a sombra, a gente estava tendo dificuldade. Mas no final das contas deu certo, a gente conseguiu realizar tudo com êxito. No sábado, esse foi o plano que deu mais dificuldade. Na sexta, quer dizer, perdoa, não foi na sexta. No sábado, a gente começou pela cena da varanda do curta. A gente pode ver que esse aqui que ela tá segurando é o espelho, né? Que é lá fora no objeto de cena, as luvas e tal, a tua combina. E nesse plano, a gente se posicionou aqui atrás da atriz para pegar o reflexo do espelho através do espelho, né? Para a gente pegar ela passando o batom, né? Fazendo, tocando a maquiagem. E atrás também, através do espelho, além de pegar ela passando batom, também dá para ver o vulto passando atrás dela. Talvez não dê pra ver muito bem, por causa que o cabelo dela é escuro, a roupa também é meio escura, mas essa é o plano. A gente tava tendo dificuldade por causa que o relógio não, ó, o espelho era muito pequeno, então a gente teve que manter uma distância grande, a gente também tava tendo dificuldade para manter tudo sem ficar tremendo, sabe? Qualquer tremidinha já ficava claro. Mas, assim, com muita gambiarra, a gente conseguiu passar por cima e conseguimos gravar a cena também.
foi a mais difícil do dia e as outras foram até que relativamente tranquilas. Na parte da montagem, para montagem como se eu tivesse organizado em 3 passos, né, que foram muito importantes para garantir a montagem ágil e rápida, com bastante agilidade. Então, primeiro eu criei uma pasta, o nome do curta, Tic Tac. Dentro dessa pasta, eu criei outras pastas com trilha, né, com a trilha, os sons, a logo do BFG e 4 outras cenas, cada uma para quatro tapadas, cada uma com uma cena, né? Então a gente tinha cena 1, cena 2, cena 4, cena 3, cena 4. E dentro dessas pastas com a cena, a gente tinha as pastas com os planos. Por exemplo, nessa cena 1, a gente tinha um plano 1, plano 2, plano 3, etc. E dentro desses planos, a gente tinha as fotos que faziam respeito a esses planos, né? Por exemplo, nesse plano 1 do relógio, a gente ia ter todos os planos do relógio, todas as fotos do relógio. Depois, o segundo passo foi na importação das imagens. A princípio, a gente ia fazer como se fosse tudo um padrão de 5 fotos, cada foto durando 5 quadros, né? Aí, só que vendo esse filme como um todo, a gente percebeu que cada cena pedia um ritmo diferente. Então, às vezes, os planos deviam ser mais rápidos, às vezes mais lentos. E para fazer esses ajustes mais rápido, eu usei essa estratégia aqui. Então, eu vim aqui no Adobe Premiere, vim em editar, preferências e linha do tempo. Aí me abri essa janelinha aqui. Nessa janela eu conseguia modificar quanto tempo a foto, quantos quadros a foto ia durar. Então, por exemplo, aqui, 9 quadros para você ver, né? Comecei com um padrão de 5, aqui já tinha 9, mas eu lembro que durante as montagens eu usei até 3. Cada foto durando 3 quadros. Então, para fazer esse ajuste, né, como só contava na hora de importar, as que estavam com o tempo que eu achei que deviam sofrer um ajuste, eu apagava essa pasta do plano do projeto, vinha aqui, né, fazer todos esses ajustes, mudava esse padrão e depois importava de novo para o projeto e depois para a timeline. E assim eu já ia no padrão que eu queria. Isso facilitou demais a minha vida. O último coisa que me ajudou bastante na montagem foi na timeline organizar. Aí isso aqui é uma print da minha timeline. Não dá, né, para ver que nem quando começa ou termina um plano, né? É muito difícil mesmo. Então, para organizar isso, eu usei esse recurso de rótulo que tem na Adobe Premiere, que a gente marca, né? Clica, arrasta e sublinha a quantidade de foto que quer e você pode mudar a cor. Então, coloquei uma cor para cada plano, ficando mais ou menos assim. Aqui ficou muito mais tranquilo de ver onde um plano começa e onde ele termina. Enfim, ficou muito mais fácil de organizar e a ordem dos planos, etc. Por fim, a gente tem a colorização. Primeiramente, a gente tem o material bruto, né, assim como foi fotografado, todo colorido mesmo. Em seguida, eu passei um filtro preto e branco. E por último, a gente agora teve uma ideia de deixar o laço dela e os lábios dela na cor vermelha. Para isso, eu usei o efeito manter cor do Premiere. Eu tentei fazer isso de forma automática, mas não foi possível, porque como a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse quadro, a gente tem, mesmo preto e branco, dá para perceber que tem diferentes tons, né? Por exemplo, aqui nessa parte está mais escura, aqui já nessa outra menor já está mais claro, então não dava certo de fazer isso de forma automática. Eu ainda tentei colocar 2 desses efeitos no mesmo plano, mas não deu certo. Então, o que deu para fazer foi, de plano a plano, fazer uma máscara em cima de cada foto onde apareceu o laço, os lábios. E no caso de planos como esse aqui, que apareceu os dois, né? Fazer uma máscara para os laços e uma máscara para os lábios. Deu um trabalho danado, mas em compensação, né, também teve outras cenas, por exemplo, outros planos, que não foi necessário, foi só tacar o filtro preto e branco mesmo. Aqui, por exemplo, aqui a gente não tem nada, então, tranquilo, só preto e branco. Aí, a partir daqui eu já tive que começar a fazer. Por último, a gente adicionou essa borda que simula essas projeções antigas de filmes, que vai do um escuro, né, de um degradê para a imagem, que deu um tom bem bacana para toda a animação. O som também foi uma parte bastante importante para ajudar com o ritmo das cenas.
A gente usou como se fosse o tic-tac do relógio para simbolizar o coração da personagem batendo. O professor Guilherme, o orientador, ele se deu o tic-tac do relógio para a gente, foi um trabalho danado. E foi isso. Aí quando a personagem estava no ambiente mais seguro, mais tranquilo, a gente tinha um tic-tac mais calmo. E quando ela estava em um ambiente mais perigoso, que ela tinha medo, ela estava apavorada, a gente tinha o tic-tac do relógio batendo mais rápido. Eu separei esse áudiozinho aqui, tá vendo? É mais ou menos isso que a gente vai ter no culto, né, a respeito dos sons. Fora a trilha, né? Que a gente tem a trilha também. Aqui eu finalizo. Agora nós vamos passar o curta tic-tac, que foi o resultado de todo esse projeto nosso. Pode passar, Gabriel.
Muito bem. Gabriel, pode fechar a sua apresentação, por gentileza? Parabéns, em primeiro lugar, por terem chegado até aqui, a esse momento importante na trajetória de vocês, terem chegado a esse resultado. Não vou me delongar, eu queria saber quem quer falar primeiro dos meus colegas de banca, se é professor Renê, se é professor Guilherme, para poder passar a palavra para eles. Pode ser o Renê, né? Ok. Tem algum envolvimento como co-orientador? Ok. Professor Renê, por favor, o senhor está preparado para fazer suas considerações? Bom dia. Sim, bom dia, Luara, bom dia, Gabriel, Cipriano, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Bom, assim, primeiro começar falando, agradecer pelo convite e como que foi bom ter contato com esse TCC de vocês, que eu conheci lá ainda quando chamava Reflexos, né, e passou por mudanças, mas foi interessante como que manteve muito a essência do que era a ideia original ainda. Eu achei quando teve a mudança, né, inclusive que tinha um componente a mais no grupo, eu achei que ia mudar muita coisa, mas não, assim, parabéns também vocês conseguirem mesmo com as mudanças e com as mudanças pessoais pelos quais os dois passaram, mais uma pandemia, conseguirem levar adiante e fazer o projeto que vocês queriam fazer desde o início, né? Apesar das dificuldades, e eu queria até elogiar muito o relatório, porque o relatório está muito detalhado, assim, está muito claro, assim, é uma aula de produção mesmo ali, a forma como vocês colocaram tudo. Eu queria, assim, falar da minha alegria pessoal também de ver o amadurecimento de vocês dois como artistas e profissionais do cinema, assim, em termos de roteiro, de produção, de direção, de montagem, de direção de arte, assim, com escolhas muito claras, muito conscientes do que vocês estavam fazendo e da forma como colocaram. Para mim também, eu acho que, né, falando um pouco pelo Cipriano, pelo Guilherme também, tem uma emoção a mais por causa do Gabriel, que a gente conheceu pequenininho lá no Audivídeo. Hoje ele é bem maior que eu, assim. E era, né, aquele menino lá no ensino médio. Quando eu cheguei para a minha primeira experiência no IFG, ele era dessa primeira turma de Audivídeo que eu peguei para dar aula. E ver ele aqui hoje numa etapa final de passar por essa experiência que o IFG oferece como diferencial, né, de ter todo esse estudo. Você pode começar uma produção, um estudo no audiovisual desde o ensino médio e até a graduação, e o Gabriel fazendo esse arco completo aí também. E a Luara, que desde o início eu vi que a gente tinha muitos gostos em comuns, pelo que ela falava na sala de aula, né? Aí eu até trouxe uns amigos aqui que eu sei que estavam de influência no filme dela, do Tim Burton, né? Da Alice no País das Maravilhas e esse tipo de produção. E aí, enfim, antes de colocar minhas questões, já falar de cara que eu gostei muito do filme, assim, muito mesmo, eu achei muito bom. Eu vi que um dos objetivos que estão colocados no projeto é de colocar em festivais, e eu acho que ele tem total condição mesmo de entrar nos festivais. Inclusive, no início, Cipriano falou que vai ser disponibilizado agora, ao final, né, para quem quiser assistir no YouTube, mas eu sugiro, assim, né, claro, se vocês quiserem disponibilizar, mas que seja, então, por um curto tempo, eu sugiro que vocês guardem, escondam o filme, porque os festivais valorizam esse ineditismo. Então, assim, dois que eu penso de cara são a Creche, em Goiânia, que normalmente é outubro, novembro, no final do ano, e o Fantaspoa, que é em maio, não ser em maio do ano que vem. Mas eu acho que vocês devem olhar aí e inscrever-se neles. E aí por isso que eu faço essa sugestão de dar uma escondidinha no filme para o festival, porque eles gostam que as pessoas assistam o filme pela primeira vez ali no festival, esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que ele realmente tem total condições de entrar aí para esse mundo dos festivais, principalmente de cinema fantástico. Bom,
eu vou aqui começar algumas questões, mas são mais comentários, se fiquem à vontade aí para ver o que vocês comentam, o que vocês respondem, enfim. No resumo lá do relatório, tem uma frase que me chamou a atenção, que vocês falam sobre a técnica escolhida e que seriam acontecimentos não possíveis de acontecer em live action. E aí acho só explicar um pouco o que estão querendo dizer com isso, porque enfim, né, falando aqui como alguém, inclusive, que fez um live action que tinham sombras que se mexiam ali. Talvez, eu acho que eu entendi o que talvez vocês queriam dizer, mas eu queria escutar de vocês mesmo o que tentaram dizer com isso, de que vocês iriam usar a técnica porque iriam representar acontecimentos no seu filme que não seriam possíveis de acontecer em live action. Hoje a gente viu mais variado tipo de produção e tipo de soluções em live action, né? Aí um comentário aqui que cita-se na introdução Colin Atwood como uma das referências estéticas, né? Mas depois não trabalha muito assim exatamente. Só que aqui na apresentação da Luara, quando ela mostrou as fotos, eu acho que ficou bem claro ali das produções do Tim Burton. Só senti falta um pouco de falar um pouco mais disso, mas não é um problema em si. Eu acabei lembrando de uma outra referência, que é um filme que eu não gosto, mas que me lembrou muito a partir da leitura do relatório, que é o Sucker Punch, do Zack Snyder, que trabalha essa ideia do trauma a partir de uma fuga da realidade, de uma fuga da fantasia, né? Mas no mais, assim, eu achei que foram, principalmente pelo que eu vi no relatório, vocês comentaram aqui, soluções muito inteligentes que vocês tiraram a partir das dificuldades que surgiram, e conseguiram dar conta de utilizar o expressionismo alemão como essa expressão de sentimento do personagem mesmo, né? Eu tinha uma pergunta para cada um. A Luara falou um pouco sobre a dela aqui na apresentação, porque, Luara, no relatório você fala do batom e do laço vermelho e da inspiração do Sin City, mas lá não tinha deixado claro um motivo dramático, e sim apenas um motivo estético, né, só uma inspiração estética. E aqui ficou mais claro quais que foram as suas intenções em usar o preto e branco e em usar o vermelho. Então não é mais uma pergunta, mas só se você quiser falar um pouco mais sobre isso, mas a dúvida que eu tinha foi respondida pela sua apresentação. E para o Gabriel, a questão que eu tinha lá no relatório você apresenta uma série de dificuldades, improvisos durante a fotografia, durante a produção em si, e quando chega na parte de pós-produção, né, para a montagem, me parece muito que, exatamente, inclusive pela técnica, e a animação é muito isso, você já está preso ao que foi pré-feito ali, né? Você não teria muito para onde fugir por causa do engessamento mesmo de ter que usar as fotos na sequência que elas foram tiradas. É uma dúvida mesmo se você, do seu processo mesmo de montagem, o processo pessoal mesmo, se você teve liberdades criativas nessa montagem, ou se você acabou sendo preso mesmo pelo processo. Então você tinha que colocar em ordem as fotos que foram tiradas, né, dentro ali de uma escolha de velocidade, de passar para criar a ilusão de movimento, e de colorir a boca e o laço, né, de vermelho. Então, se houve liberdade criativa no processo de montagem, ele foi um processo mais técnico mesmo, nesse sentido. E eu me lembrei de 3 filmes que eu queria sugerir aqui que vocês assistissem, inclusive, eu não sei se vocês conhecem eles, como não citaram no relatório, eu estou acreditando que não, e enfim, pode ser só para vocês assistirem mesmo como referência, ou se vocês ainda pensarem em mexer ou continuar nessa área aí, eu acho que são boas referências. Um é o Alice no País das Maravilhas, de 1933, que é um filme inglês com inspiração expressionista, então ele é preto e branco, ele se pretendia ser uma produção que era infantil mesmo, mas na verdade ele é super assustador na forma como ele apresenta ali as várias criaturas, é bem interessante.
Tem um filme que chama Alice, de 1988, que é da Alemanha Ocidental, da época, em coprodução com a Tchecoslováquia, que ele é super sombrio e mistura live action e stop motion. Também me lembrou muito o filme de vocês, na forma como ele usa essa ideia do sombrio e um pouco do stop motion na história. E mais recente, tem um que chama Blancanieves, acho que no Brasil chamou Branca de Neve mesmo, que é de 2013, que é um filme espanhol que conta a história da Branca de Neve, mas de uma forma atualizada, porque, na verdade, ela é uma garota que foge para virar toureira na Espanha, nos anos 20, mas é a mesma história, porque ela vai encontrar os anões e tal. E ele é um filme mudo em preto e branco. E aí a inspiração maior é do impressionismo nesse caso, ele é muito inspirado nos filmes do Abel Gance, né, o diretor francês. Então esses 3 filmes aí me lembraram bastante os seus, eu acho que eles estão meio assim, no mesmo bolo. E aí sugiro que vocês assistam aí, que podem dar ideias, enfim, ou só o prazer mesmo de ver esse tipo de produção. Queria parabenizar de novo, eu achei realmente muito legal, e as escolhas de enquadramento, as escolhas de ângulo de câmera, a forma como a personagem, e isso eu vi que eu achei muito legal, eu assisti primeiro, depois eu li o relatório, depois eu revi, né? E aí, quando eu assisti, eu falei, nossa, assim, com a expectativa, espero que no relatório esteja que isso foi uma escolha consciente da atriz se parecer uma boneca, se mexendo. Aí eu chego lá e estava lá tudo, e eu fiquei super feliz, assim, como eu disse, desse amadurecimento de vocês. Eu sugiro que, quando forem fazer a versão para os festivais, coloquem nos créditos alguma coisa de making off, assim, as fotos ou algumas filmagens, porque eu acho que é uma dica interessante para quem não conhece a técnica. Isso vai valorizar ainda mais o filme de vocês, de ver assim, nossa, foi feito desse jeito, porque às vezes a pessoa pode achar que foi filmado em live action e jogar um efeito de parecer que está travando a imagem ali, e acho que colocar isso nos créditos vai valorizar ainda mais o filme. Então, assim, são mais comentários e algumas dúvidas mesmo sobre alguma coisa ou outra que apareceu ali no relatório, mas eu achei excelente, eu acho que é um filme que vai viver muito além aí da nossa apresentação de TCC, e isso é resultado da trajetória de vocês ao longo do curso, que reflete não só a curiosidade de vocês com a técnica e com a arte, com a história e com o que a gente tentou trabalhar nesse curso de cinema, mas do talento de vocês como artistas e agora profissionais de cinema. Então, estão de parabéns. Fiquei muito feliz de ser convidado e fiquei muito feliz de ver o resultado final do trabalho de vocês. É isso. Obrigado, professor René. As considerações. Eu não vou passar a palavra para os estudantes, porque a gente já está com um tempo bastante avançado, mas essa gravação vai ser disponibilizada para eles, para que possam pegar todas as indicações e considerações, né? E aí, de repente, no final da fala do guia, a gente passa a palavra para eles rapidamente, para que eles possam responder algumas considerações sobre dúvidas que você trouxe. Tá bom, René? Pode ser? Professor Guilherme, nosso co-orientador. Vamos lá. E agora está com trilha, agora é outra avaliação, hein? Vou tentar ser breve aí, que eu sei que o tempo tá corrido. Bom, primeiro, parabenizar demais, porque eu gosto muito do resultado, e foi impressionante ver o filme, como ele cresceu, desde a primeira ideia, ver o filme com som, com a trilha, né, que a trilha demorou para chegar ali, a gente ficou vendo bastante só as imagens, e dava uma angústia de assistir o filme completamente sem som, apesar dele ter as referências aí de filmes também mudos ou mais silenciosos, mas foi muito bom ter visto hoje, assim, né, nessa sessão com todo mundo, inclusive. Sobre fazer animação, né, é uma dificuldade que a gente tem em todo o curso de cinema, não só do IF, mas eu lembro que eu não tinha um professor de animação na ECA, eram professores que apareciam, palestrantes, profissionais da animação que iam dar algumas aulas, mas essa dificuldade de trilhar o caminho da animação, para os estudantes que querem, que gostam disso, ela é uma realidade para todas as faculdades, né? E é muito legal isso, porque eu lembro você, Luara, desde das primeiras aulas de som, quando eu passava alguma animação, você vibrava, né? E falava que você se interessava pela questão da dublagem, por exemplo, né? Como era o processo de dublar uma animação, coisas que a gente não falou muito na aula de som.
Então, acaba sendo, quem quer trilhar esse caminho da animação, acaba tendo que meio que desbravar na tora mesmo, né? Experimentar, tentativa e erro, e vocês estão de parabéns, porque acho que vocês foram muito focados na escolha de escolher uma técnica viável, né? Vocês falam isso no relatório, então, por mais que vocês gostem de animação 3D, 2D, desenho, não seria possível agora, ou stop motion, criar bonecos para isso, né? E o que eu acho legal é que muitas vezes a gente vê filmes que têm essas referências, o perigo, né, de ter umas referências de grandes produções, tipo Tim Burton, todas essas referências que vocês trazem, é tentar fazer algo com essa grandiosidade sem ter o orçamento e o recurso. Eu acho que vocês conseguiram trazer todas essas referências, mas mantendo a simplicidade do possível, sabe? E essa que é a beleza e a força do trabalho de vocês. Então, vocês estão de parabéns por isso também, de ter essas referências de um cinema de maior orçamento, né? De longas e tal, e conseguir digerir essas referências e adaptar para a realidade, sem dar um passo maior que as pernas. Eu acho que isso é muito legal. E vocês situam muito bem essas referências também, né? Tanto da técnica, a técnica é essa, ela não é stop motion, delimitar, né? Aonde termina o stop motion e começa o pixelation, apesar de ser uma delimitação meio complicada, vocês até trazem essa tensão teórica que existe, né? Pixelation tem que ter figura humana, ou não precisa, etc. E aí eu só acrescentaria uma referência, que o René tocou nela, mas não falou o nome do diretor, do Alice. Esse Alice, que é uma coprodução Alemanha e República Tcheca, mas ele é feito pelo Jan Svankmajer. Eu vou até deixar o nome dele no chat aqui, que para mim, é o cara do pixelation. Ele é mais surrealista do que expressionista, mas ele é um tcheco da década de 30, tá vivo até hoje. O Tim Burton declarou que é uma das maiores influências dele. Ele fazia filmes, alguns com figura humana, outros sem, com objetos do cotidiano. Inclusive tem um curtinha dele, vocês podem encontrar no YouTube vários, né, que são 2 bifes sendo fritos, eles fogem da frigideira e dançam um tango juntos, por exemplo, numa cozinha. Eu acho que vale trazer, não sei se para o trabalho, mas acho que vocês vão gostar muito de assistir e dialoga bastante com o que vocês fizeram. Não sei se, né, até que ponto vocês vão escrever mais o relatório, mas está aí a referência. E ele que é o diretor do Alice, que é esse filme sombrio que o René falou. É um mestre, assim. E faz filmes muito curtinhos também. Fez longas, mas faz trabalhos bem curtos. Eu acho que é uma referência legal. Outra coisa que me saltou muito aos olhos, lendo o relatório, esse termo pré-produção. Pré-produção, que é uma coisa que a gente acaba meio que passando, às vezes, que a gente quer filmar, né? Quer filmar. E aí acaba filmando sem investir tempo, energia, dinheiro também, né? Vocês falaram da gasolina, achei legal trazer o orçamento, né? Quanto esse filme custou também. Porque custa, né? Porque custa. Então, esses deslocamentos e toda essa batalha de encontrar locações, por exemplo. A gente imaginou filmar em tal floresta, mas ela não era legal. Por quê? O relevo. A câmera tropeçava, a atriz tropeçava, não ficava legal o movimento, vamos tentar em outra. É aquela coisa, sabe? Escrever é reescrever. E se a escrita do cinema é feita com câmera e com corpos, né? A gente tem que experimentar as locações antes de sair filmando. Então, essa batalha de vocês, um professor meu falava que só faz animação quem é um pouco obsessivo e perfeccionista. Eu não sei até que ponto vocês são assim, mas eu gosto muito dessa batalha de tentar revirar as locações, experimentar, ver por que não está dando certo, visitar a locação com a câmera, coisas que não servem só para uma animação. Eu acho que essa experiência de vocês, ela deve ser, ainda bem que está registrada ali em relatório, ela deve ser repetida por qualquer pessoa, qualquer estudante que queira fazer um filme de ficção, um documentário, que é esse estudo, né? Não economizar esforços e energia em pesquisar as locações, levar a câmera, levar atores, tentar já aproveitar esses momentos para antecipar problemas. E mesmo com todo esse trabalho minucioso de pré-produção, vocês escrevem lá no relatório, né? Aí, na hora de filmar no lago, a gente teve... A luz não era o que a gente esperava. A gente teve que mudar a estratégia. Imagina se vocês não tivessem tido todo esse trabalho de pré-produção, né? Porque o improviso, ele dá conta até um certo ponto. E eu gostei muito dessa minúcia mesmo na pré-produção. Eu acho fundamental, não só
para o trabalho de vocês, eu acho que todos os trabalhos devem levar isso em consideração. E as locações muito bem escolhidas, né? Aquele portão é um personagem. Não podia ser qualquer portão. Ah, filma qualquer portão aí. As locações enquanto personagens. Isso eu acho muito legal. Aquele pier, sabe? Vocês conseguiram imagens belíssimas. Inclusive, filmaram no Lago das Acácias. Eu moro aqui do lado. Eu vou lá todo dia. Eu não reconheci o lago. Isso é bom. Porque quando a gente não reconhece uma locação que a gente conhece diariamente, assim, é sinal de que ela foi bem filmada. De que ela ganhou uma existência própria no filme. Que o filme não é só a repetição do que a gente vê. Não, ele tem uma construção visual. E aquele lago ele existe diferente no filme de vocês. Não é o lago que eu passo todo dia. É o lago do filme de vocês. E isso só é conseguido quando a gente tem esse esforço de, tá, eu não preciso documentar essa locação, eu preciso transformar ela através do olhar, né? E é muito legal. É muito legal não reconhecer uma locação por onde eu passo todo dia. E sentir que ela tem uma existência própria no filme. Essa imagem do pier, para mim, é belíssima, sabe? A mesma coisa a atriz, né? Eu quase que não reconheço a Isa, que eu vejo direto, e ela tá maravilhosa no filme. Quando some a maquiagem, eu também não reconheço. Ela parece até que é outra atriz, sabe? Isso é um trabalho de atuação legal. Ela muda, né? Tira um peso, parece, todo o peso da maquiagem e aquela dureza do corpo. Então tem um trabalho prévio, não só de roteiro, mas de um trabalho em grupo, de planejamento, de trabalho de corpo, que isso é fundamental. Eu gosto muito. Aí, em relação aos sons, só para concluir, eu acho que desde o começo a proposta de vocês era não ficar construindo muito som ambiente, sonorizar tudo que a imagem traz. Seria mais uma trilha e alguns sons pontuais. Eu gosto muito disso. Eu sinto falta de alguma coisa, por exemplo, um pouco de Foley ali, o som dos passos, eu acho que pode contribuir mais. Respirações dela, talvez, sabe? Eu acho que é manter essa linguagem, né, da música preenchendo, a música sendo o personagem sonoro principal, mas quando vem um som, um ruído, ele cresce, né? Por exemplo, aquele portão, quando ele abre, ele traz uma dramaticidade incrível. O próprio tic-tac, aí eu pensaria nas respirações e nos passos, talvez. E algum som para essa morte, de repente, para essa presença sinistra dela, para além da música, alguma presença sonora para a gente pensar, né? Eu não sei até que ponto vocês vão mexer ainda na montagem, mas talvez essa versão para os festivais, com umas fotos do making off no final, a gente ter um cuidado ainda maior nessa finalização de som. Eu acho que isso vale a pena, né? A gente cuidar disso. A Luara comentou que a trilha ainda não foi gravada do jeito ideal, então a gente vai tentar regravar essa mesma trilha, porque ela está muito legal, mas gravar de uma maneira um pouco diferente, e já poderia aproveitar para acrescentar esses sons. E é isso, assim, eu só tenho a parabenizar pela maturidade. Depois eu queria saber do Gabriel como foi, porque ele era montador e teve que acabar editando som também, né? Você teve que se virar lá com o relógio e tal. Depois você fala, quando puder, se não der tempo agora, sobre isso, assim, né? Enfrentar uma área que não era que você estava esperando fazer e como foi esse processo do som. Mas estou muito feliz, assim, com todo o processo. Processo, eu acho que essa é a palavra que me chega, assim. Um processo de bastante persistência e trabalho, né? Suor. Dá para ver ali nas fotos. Vocês foram várias vezes nas locações. Aquela coisa, né? A atriz ainda sem figurino, um sol quente. O negócio parece que ainda não está do jeito que a gente imaginava, mas é justamente só passando por isso que chega até onde chegou o trabalho. É isso. Valeu, gente. Obrigado, professor Guilherme. Nós já estamos bem avançados aí. Acho que tínhamos muito a dizer sobre o filme, tanto os orientandos como os professores que leram e que participaram dessa avaliação. No caso do Guilherme, um envolvimento mais, né, na parte da produção mesmo. Então, vou passar só 2 minutinhos de fala, infelizmente, para que vocês possam fazer aí alguma consideração final em resposta aos professores, tá? O Gabriel e Luara. A Luara primeiro, por favor.
O meu vai ser super rapidinho, só respondendo o Renê, é que a questão das coisas irreais que poderia acontecer no filme pelo Pixelation seria, por exemplo, a porta se mexer sozinha, que não daria para fazer com live action, que a gente precisou do nosso orientador lá mexendo milimetricamente a porta cada vez, em cada foto, para depois ela se mexer sozinha. E também tem a própria questão da morte mesmo. Eu acho que o Pixelation, ele traz um estranhismo, tanto para a atriz parecer uma boneca, quanto para a morte, que aparece em reflexo e sombra, que, tipo, a estética do filme bate totalmente com o roteiro e com o refúgio mental da personagem. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês, toda a nossa trajetória, toda a paciência, todas as aulas que me trouxeram um crescimento pessoal e profissional gigantesco. E eu vou levar todos vocês para o resto da minha vida. E muito obrigada por todos os elogios e agradecimentos de cada um que está nessa banca. Muito obrigada mesmo. Pode falar, Gabriel. Eu vou responder a pergunta do Renê primeiro, né, que perguntou sobre a liberdade que eu tive na montagem. Eu acredito que, assim, a Luara me enviou tipo, se fosse um cronograma, sabe, de filmagens, mas eu tive bastante liberdade, sim. Por exemplo, teve algumas cenas que eu achei que talvez mudando as ordens ficasse melhor. Aí eu fazia os ajustes e exportava e mandava para ela, ele olhava e avaliava. Aí dependendo ela mantia, dependendo não. Eu tinha palavras sempre dela, né? Não teve o que fazer. Mas, por exemplo, aquela parte lá que tem, aparece o relógio primeiro, né? Depois tem um fade out, aí depois aparece o título. Aquilo lá, por exemplo, aquilo lá foi ideia minha. Eu passei para ela. Desculpa interromper rapidamente. A ideia da porta foi do Gabriel. A passagem, tudo que a gente teve inspiração nas Crônicas de Nárnia, pela porta do guarda-roupa, foi tudo ideia do Gabriel. O roteiro foi todo remodelado por essa ideia do Gabriel, que eu achei genial. Pois é, você tá. E foi bem um trabalho bem de equipe mesmo, sabe? Do começo ao fim. Agora, a respeito do som aqui também, né? Eu não estava planejando fazer tantos ajustes sonoros, mas eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto de mexer com o som e para mim foi muito satisfatório. Foi muito pouco desafiador porque eu não tenho tanta experiência assim, sabe? Mas eu gosto mesmo de mexer com som. Minha intuição era fazer o relógio, aquele tic-tac inicial, ser mais rápido no começo, depois e desacelerar, como eu falei na apresentação, sabe? Mas eu estava tendo muita dificuldade de fazer isso. Aí eu usei um efeito que tem para som que chama atraso. Que eu acho que eu atrasei um pouco o áudio e coloquei dois, um em cima do outro e ficou justamente do jeito que eu queria. Não fiz do jeito que eu pensava, mas funcionando lá nas funções eu acabei dando um jeito também. Eu gosto bastante dessa área de ajustar o mix do som, fazer tudo mais. Assim, não era uma coisa que eu estava esperando, mas me agradou bastante a surpresa. Só isso que eu tenho que falar. E agradecer também, né? Todo mundo que tá aí, as parabenizações, tudo mais, o agradecimento, enche nosso coração de orgulho, de carinho. E eu acho que tá acabando muito tempo. Falou, valeu, obrigado. Bom, eu encaminhei agora há pouco, aqui, enquanto vocês falavam, o link para o professor Guilherme, para o professor Renê, para que a gente possa, então, se ausentar brevemente desse espaço aqui, dessa sala, e poder ir para outra sala fazer a deliberação da nota. Eu peço que vocês aguardem aqui nessa sala enquanto a gente faz esse trabalho, tá? Porque daqui a pouquinho a gente retorna para fazer a leitura da ata, já com o resultado desta avaliação. Muito obrigado, Luara e Gabriel, parabéns pela apresentação. Professores Guilherme e Renê, está no WhatsApp de vocês, eu mandei o link da outra sala.
Muito obrigada a todos pelos elogios.
Bom dia, ô Petrus. Uma banca cheia de papais, mamães. Dos professores aos orientandos, né? Cheio de Só gente essa... dormindo pouco. Verdade, bem lembrado. Bom, vou fazer a leitura da ata aqui, porque a gente não precisa mais se delongar muito. Trabalho de conclusão de curso, ata de avaliação, cinema e audiovisual IFG, Campus Cidade de Goiás. Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, compareceram perante a banca examinadora o aluno Gabriel Vicente de Aquino e a aluna Luara Moraes de Leão, autores do trabalho de conclusão de curso intitulado Tic Tac, realização de animação Pixelation, sendo a banca examinadora constituída pelos professores orientador Carlos Cipriano Gomes Júnior, co-orientador Guilherme de Castro Duarte Martins, examinador convidado Renê Oliveira França, que atribuíram a nota 10, tendo a referida banca considerado os alunos aprovados. E por estar conforme, eu, Carlos Cipriano Gomes Júnior, orientador dos referidos alunos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos membros da banca, pelo coordenador do Bacharelado em Cinema e Audiovisual do IFG, Cidade de Goiás. Meus parabéns aos meus queridos orientandos, Luara e Gabriel. Vocês estão aí colhendo os frutos do resultado de tanto trabalho. Trabalharam muitas vezes sobre uma pressão e um rigor desta orientação que, por vezes, talvez tenha deixado vocês um pouco frustrados, mas é isso, esse trabalho de crescimento é todo fruto do mérito do trabalho de vocês mesmo, isso que nós estamos percebendo aqui hoje, né? E existem várias considerações que nós fizemos enquanto nós deliberávamos ali a respeito da finalização do filme, que eu, professor Guilherme, gostaríamos, professor Renê também, gostaríamos de passar para vocês, considerações que não cabem fazer aqui agora por falta de tempo mesmo, tá certo? Mas é isso, deixar aí com a palavra vocês dois, caso queiram fechar a coisa, tá com vocês, e aí a gente encerra. Só agradecer mesmo, Nossa Senhora. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por tudo, pela nota, por acompanhamento, toda a nossa história, todos esses anos. Aurora, que linda! Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Cada minutinho dentro do IF, realizando o meu sonho de fazer cinema. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer a todo mundo as mensagens que mandaram aí, parabenizando, dizendo que gostaram. Nossa Senhora, enche a gente de orgulho. Muito obrigado de verdade. É isso, não tem nem mais palavra, não. Só isso mesmo, só agradecimento. Então, eu gostaria de encerrar essa banca de TCC, mais uma vez dando parabéns para os orientandos, agradecendo muito imensamente, primeiramente, os professores Renê e Guilherme, e também todo mundo que esteve presente aqui hoje, que ficou até agora para acompanhar o resultado da banca, e que assistiu e que curtiu, certo? Brigadão mesmo. Lembrando que amanhã nós temos outras 2 bancas de TCC e que todos os estudantes, todas as estudantes estão, né, convidados, intimados aí a estarem presentes e juntar forças aí para colocar esses que estão formando lá em cima, que é o lugar onde merecem estar, né? Parabéns, meninos. Obrigado, professores. Obrigado, colegas estudantes. Obrigadão, gente. Bom dia, boa tarde, né? Bom almoço para vocês.